Na segunda-feira, 3 de agosto, às 10 horas da manhã, o Bitcoin testou a região dos US$ 62.300. Era o nível que os compradores institucionais não podiam perder. Se caísse dali, o próximo destino era os US$ 60.000 e depois US$ 58.000. Mas algo aconteceu, o preço rebateu com força. Em menos de 24 horas, voltou para a região dos US$ 64.000. E a pergunta que todo mundo está fazendo, o que foi isso? Foi o PCE? Foi o conflito que agora está mais brando entre Estados Unidos e Irã? A resposta é não. E sim, mas não da forma como você está pensando. Hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente está movendo o mercado nesses últimos dias. E mais importante, como a mudança silenciosa no Federal Reserve, no Banco Central Americano, está redefinindo as regras para o Bitcoin e, consequentemente, para o seu patrimônio também. Eu sou Sheila Faria e aqui a gente protege o patrimônio antes de investir. Já curte esse vídeo e fica comigo até o final, porque vai valer a pena. Vamos começar pelo cenário mais palpável, mais óbvio. Na sexta-feira, dia 31 de julho, o governo americano divulgou o dado de PCE, que é o índice que mede a inflação ao consumidor e também é o indicador preferido do Banco Central americano para tomada de decisão sobre taxa de juros. E o número do PCE veio exatamente em linha com a expectativa de mercado. O PCE cheio teve um recuo, saiu de 4,1% de acordo com o mês anterior e foi para 3,3%. A gente pode ver essas informações no site americano, no BA, que é o escritório oficial de estatística americano. Já o núcleo do PCE, que exclui energia e alimentos, e é considerado o indicador mais relevante, subiu apenas 0,1%, ainda em linha com o que o mercado projetava. Isso significa uma desaceleração da inflação. E claro que o mercado, do seu jeito, comemorou. O Bitcoin chegou a tocar os US$ 65.000 na sexta-feira. E aí, no dia seguinte, o preço caiu. Foi lá beijar os US$ 62.300. E é aqui que a maioria das análises para. Ah, foi realização de lucro. Não, foi desalavancagem. Acho que tem a ver com opções. Mas só isso é superficial. E é por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro, não se aprofundam. O que derrubou o mercado em si não foi o PCE. O PCE foi um cenário. O gatilho foi uma estrutura pesada no mercado de opções. No dia 31 de julho, venceu um volume monstruoso de opções de Bitcoin. E o mercado apontou um montante de 9,6 bilhões de dólares na estratégia de opções. E o indicador Put and Call Ratio marcou apenas 0,28. O que isso significa? Esse indicador é a razão entre opções de venda e opções de compra. Como esse indicador estava muito baixo, indica que o mercado estava extremamente positivo, posicionado em compra, em calls, em opções de compra, refletindo uma forte ganância dos investidores. Ou seja, o mercado estava extremamente comprado em calls de Bitcoin. Todo mundo apostando na alta. E dentro desse interesse aberto, desse open interest, havia uma estrutura gigante do chamado Bull Call Spread, uma compra de call em US$ 70.000 e uma venda na região dos US$ 72.000. E esse bloco gigante era de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. Para ficar mais claro para vocês, a estrutura de operação Bull Call Spread só
lucra se o preço ultrapassar o que a gente chama de strike comprado, que é os 70 mil dólares. Se o Bitcoin fica abaixo dos 70 mil dólares, os investidores adeptos dessa estratégia perdem 100% do prêmio. Então, o PCE deu ok para ainda não apertar mais a taxa de juros, mas não deu força suficiente para onde os grandes spreads estavam posicionados, que era acima dos 70 mil dólares. Agora, vamos para o que realmente importa para os próximos meses. E isso não está no gráfico de opções, está em Washington, no Federal Reserve, o Banco Central americano. Kevin Warsh é o novo chairman do Fed. E ele não é Jerome Powell. Jerome Powell fazia charadas. Quando ele falava, o mercado interpretava. Jerome Powell foi o senhor do Forward Guidance detalhada. Ou seja, em cada comunicado ele dava uma orientação futura, como uma estratégia de política monetária não convencional, usada ali para sinalizar ao mercado as intenções futuras sobre as taxas de juros. Já Warsh é diferente. Ele já acredita numa ambiguidade controlada. Ele não é adepto desse forward guidance, dessa orientação futura. Ele não sinaliza o que vai fazer. Ele diz: as decisões vão depender dos dados. Ponto. E aqui está o que isso significa para você. Na reunião do Comitê de Política Monetária do dia 29 de julho, o Fed manteve a taxa de juros naquela faixa entre 3,5% e 3,75%. Foi a quinta pausa consecutiva nas taxas de juros americanas. Mas o que pouca gente notou foi que esse voto não foi unânime. Foram 9 votos a favor e 3 dissidentes. 3 membros do fundo votaram para um aumento de 0,25% nas taxas de juros. E é uma divisão relevante. Warsh não está tentando agradar ninguém, ele está tentando ser o salvador do mercado. E se mostra bem comprometido com a meta de 2% de inflação ao ano. E já avisou que se a trajetória da inflação não for consistente com essa meta, o Fed vai agir. Ele chamou a inflação de um imposto sobre o povo americano e criou 5 grupos de trabalho para revisar tudo, desde a comunicação do Fed até o balanço de 6,7 bilhões de dólares. Também os modelos usados para medir a inflação. Para mim, isso não é uma mudança de tom, é uma mudança de regime. E agora vamos ver como essa nova postura do Fed afeta o Bitcoin. Com essa nova postura, o mercado perdeu aquela certeza de que o Fed sempre vai salvar, que na primeira crise os juros vão cair e que o dinheiro fácil vai voltar. Warsh deixou claro que isso não está garantido. E ele quer que o mercado entenda que a política monetária não é um roteiro de cinema. É algo sério, é uma decisão lastreada em dados. E os dados até agora não estão colaborando muito. E o que pesou muito foi o dado PMI, que é como se fosse a inflação dos produtores, a inflação industrial, que ela já antecipa que o consumidor vai ter que lidar mais à frente com preços mais caros, uma vez que isso é repassado para o consumidor. O PMI de julho veio em 55,6. É o maior nível desde maio de 2022. O dado veio acima do projetado pelos analistas que tinham a expectativa de que viesse por volta dos 54. E valores acima de 50 para esse índice já indicam que a atividade industrial e manufatureira já está em expansão. E isso, gente, está ocorrendo lá no mercado americano pelo 7º mês consecutivo. Isso é fantástico para o crescimento da economia, porém fala em desfavor de um corte de taxa de juros. E agora a gente entra no segundo grande fator que está gerando essa grande volatilidade no mercado, que é o fator
geopolítica. Nesta segunda-feira, o petróleo chegou a cair quase 7%. E o principal motivo foi porque o presidente Trump disse que suspendeu os ataques ao Irã e que conversas estavam em andamento. Com isso, o mercado já se antecipou e deu aquela comemorada. Nossa, petróleo mais barato, inflação menor, o que implica juros menores, ativa o modo risk on, ou seja, o apetite ao risco do mercado volta. Porém, gente, teve uma reviravolta. Um navio de carga foi atingido por um projétil não identificado perto lá da região do Estreito de Hormuz. E o Irã negou que haja qualquer negociação em andamento com os Estados Unidos. E o petróleo, gente, subiu de novo. O mercado está tentando precificar uma paz que ainda não existe. E enquanto isso, a volatilidade continua. Tá bom, Sheila, mas e onde o Bitcoin entra nisso que você não disse? Calma, gente, eu vou falar agora. E antes de falar, eu quero perguntar para você, você já deu like nesse vídeo? Você já seguiu o canal e apertou o sininho para não ficar mais sem nenhum vídeo meu? Se você não fez isso, corre que ainda dá tempo. Então, onde o Bitcoin entra? O Bitcoin é considerado no curto prazo um ativo de risco, diferente do que ele foi projetado para ser. Ele foi projetado para ser um ativo escasso, tal qual o ouro, representando um ouro digital, ou seja, um ativo que ao longo do tempo vai preservar o seu patrimônio, porque ele tende a acumular valor. E a gente sabe que ciclo após ciclo, o Bitcoin supera a alta histórica anterior. Claro, todo ciclo tem altos e baixos. Nesse momento, estamos em mercado de baixa, no famoso bear market. Mas agindo no curto prazo como um ativo de risco, o Bitcoin é sensível ao petróleo. Se o preço do petróleo cai e o fator geopolítico dá uma abrandada, o preço do Bitcoin tende a subir. Quando o petróleo sobe e a questão geopolítica aperta, Bitcoin sente e cai. Corrige. E o que os gráficos estão nos dizendo? Vamos observar? O gráfico de 4 horas nos mostra que há uma defesa muito relevante da região dos 62 mil dólares. É uma região defendida por baleias institucionais, que mostra claramente uma compra aqui na região dos 62.300 dólares. E quando chega aqui nos 64 mil, 63.900, a gente está vendo uma resistência. Por quê? Porque a gente está tendo venda nessa região. Agora, vamos fazer aquele exercício mental de projeção dos cenários futuros. O que na minha visão, é possível que aconteça? Lembrando que isso é uma visão particular minha e que as porcentagens que eu atribuo a cada cenário é algo bem subjetivo. Para mim, um cenário de alta teria uma probabilidade entre 35% e 40% de ocorrer. Para isso acontecer, a gente precisa de um fechamento diário do preço do Bitcoin acima da região dos 64.500 dólares com volume, sendo que os próximos alvos seriam o preço de 65.500, 66.700. Se romper acima dos 66.900, pode chegar nos 68 mil dólares a 70 mil dólares. O segundo cenário é um cenário neutro, esse cenário de lateralização, consolidação, que é um cenário desafiador. E eu atribuo a probabilidade de aproximadamente 40% de ele ocorrer. E essa lateralização, ela estaria na faixa de preços entre os 62.400 dólares aos 64.500 dólares. Como eu disse, para um cenário de alta, a gente precisa ver o preço ultrapassando a região dos 64.500 dólares com volume de negociação. Já o cenário de baixa, para mim, tem uma probabilidade entre 20% a 25% de ocorrer. Ele, para mim, é menos provável, apesar da tendência de médio prazo de baixa, porque a gente está tendo defesa institucional, defesa da região dos 62 mil dólares. Porém, caso o preço venha perder a região dos 62 mil dólares, podemos ver o preço do Bitcoin mais abaixo, nos 60 mil dólares até os 55 mil dólares. A gente notou pelos dados do site Fairside que houve uma retirada de capital maior em julho em relação aos ETFs. Bom, esse aqui é o site Fairside.
E nele a gente pode conferir que no dia 31 de julho, o que a gente teve? A gente teve um balanço negativo. A gente teve 265 milhões de dólares sendo retirados dos ETFs, sendo que o que lidera é o IBIT, até porque ele é o maior ETF do mercado. É possível a gente ver essa acumulação dos ETFs ao longo do tempo. É claro que a gente está no momento agora mais lateral quanto ao acúmulo, mas a adoção institucional, ela vem crescendo gradualmente. O maior ETF, como eu falei para vocês, é o IBIT da BlackRock. Ele representa esse ETFzinho aqui, ó, preto aqui. Então, julho a gente teve o que a gente fala de outflows de ETFs. A gente teve retirada de capital dos ETFs, muito relacionada à estratégia, a medo do mercado, quanto à questão geopolítica e as taxas de juros lá dos Estados Unidos, que permanecem no patamar ainda elevados. Agora, um dado positivo já nesse comecinho de mês é que tivemos uma entrada de capital de 170 milhões de dólares só nessa segunda-feira. E o que dominou novamente foi o ETF IBIT da BlackRock, seguido pelo FBTC, que é da Fidelity, 33 milhões de dólares. Então, essa entrada de capital em ETFs de Bitcoin nessa segunda-feira é um dado positivo. Essa entrada de capital nesses ETFs é relevante por dois motivos. Primeiro, reverteu aquela tendência de outflows, de saída de capital na semana anterior, sinalizando que o dinheiro institucional voltou a acumular Bitcoin. E segundo, essa entrada de capital se deu ontem justamente quando o Bitcoin testou a região dos 62.300 dólares. Coincidência? Bom, eu não acredito em coincidências. Nem na vida, muito menos no mercado. O que eu vejo é uma absorção do Bitcoin em região de suporte, como eu já havia sinalizado para vocês nesse vídeo. E isso é um sinal de que um fundo pode estar sendo formado nessa região. Então, o que fazer agora? Primeiro, eu convido vocês para sexta-feira, ao vivo, nós falarmos sobre mentalidade de investidor. Vem comigo numa live sensacional, resenha do capítulo 2. Essa sexta-feira entramos no capítulo 2 do livro O Mais Importante para o Investidor. Esse livro é denso, é escrito pelo Howard Marks, o mesmo escritor do livro Dominando os Ciclos de Mercado, que pode ser o próximo livro que a gente vai fazer a resenha. Então, esse livro é denso, tem ensinamentos profundos, e eu tenho ele desde 2022. Ele não deixa de ser atual, sendo que na live de sexta-feira eu trago exemplos da atualidade para ilustrar o que o autor está falando. Então, se você é uma pessoa inteligente, gosta de entender a fundo o que está acontecendo no mercado, vem comigo nessa sexta-feira para falarmos de mentalidade de sucesso nos investimentos. Convite feito, então agora eu quero falar para vocês o que esse momento está me mostrando. Bem, o mercado está no momento de impasse. De um lado, a gente tem a defesa da região dos 62.300 dólares no Bitcoin. E os inflows, as entradas de capital nos ETFs ontem nos sinaliza uma força do ativo. De outro lado, a gente tem uma postura mais hawkish, mais dura do Banco Central americano, o Fed. E a inflação persistente, aliada às incertezas geopolíticas, seguram o mercado numa região de pessimismo. E a decisão certa, a decisão correta, não é você estar certo 100% das vezes, mas você estar preparado, preparada para qualquer cenário que vier. Não seja um torcedor, uma torcedora, trate o mercado em tons de probabilidade, mas considere todas as opções possíveis. É isso que um investidor estrategista faz. E se você quer entender como aplicar todo esse raciocínio à sua realidade específica, com segurança e não com aposta, tem um caminho. A nossa live de sexta-feira já pode te ajudar muito. Mas caso você acredite que é hora de dar um passo a mais, vou deixar para vocês no link da descrição o formulário para a lista de espera da mentoria
premium. Tenha em mente que quem tem sucesso no mercado não é aquela pessoa que tem uma bola de cristal que prevê o futuro, mas aquela que está preparada para qualquer cenário. Eu sou Sheila Faria. Lembre-se que preço chama a atenção, mas contexto gera riqueza. E aqui a gente busca entender antes de investir. Um beijo e até o próximo vídeo.